Seja muito bem-vindo ao nosso programa Neuromusic de hoje. E hoje aqui comigo você vai saber um pouco mais da série Planetas, a Mente e a Consciência. Hoje eu vou trazer a simbologia de Plutão. Que Plutão ele representa na nossa mente nossos processos de morte e renascimento, os nossos processos de transformação. Então, como é que essa transformação ocorre no nosso campo mental e emocional, trazendo o arquétipo de Plutão? Eu sou Drica Gomes, neurocientista da música, hipnoterapeuta e analista junguiana. E aqui comigo nós vamos mergulhar no universo da mente e das emoções. Vamos? Toda transformação nas nossas vidas, ela passa por um processo de transição. Ninguém muda sem passar por essa etapa, a transição. E geralmente a transição ela é bastante desconfortável. É na transição que nós sentimos o movimento das coisas saindo, outras chegando, tudo se misturando, ficando tudo meio que complexo. Você pode perceber na sua vida quando você vai fazer uma mudança, você vai mudar de casa. Esse processo de mudar de casa, você percebe que fica tudo uma grande confusão. Você se envolve em situações que, ao mesmo tempo, é a chegada para um novo lugar, mas é a saída de um lugar antigo. As coisas ficam meia fora do lugar, confusas, são caixas daqui, outras caixas de lá, coisas para embalar, coisas para desembalar. Tudo isso está dentro desse processo de transição onde se encontra o arquétipo Plutão. Então eu trago aqui a imagem arquetípica porque ela facilita a compreensão, facilita o nosso entendimento dos nossos processos internos. Toda vez que a gente muda aqui dentro, coisas mudam aqui fora. Existe uma correlação e essa correlação ela é muito perfeita e ela é muito sublime. Muitas vezes nós não percebemos as mudanças acontecendo aqui fora no nosso contexto externo, mas elas acontecem sempre que a gente muda por dentro. Quando nós falamos de mudança, é importante entender que as mudanças, para elas acontecerem na vida, muitas vezes elas precisam de uma decisão, de uma escolha. Quando você se encontra no meio de uma bifurcação, tá? Você se encontra ali numa bifurcação e aí você precisa escolher: eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? Para onde eu vou? É a partir daí desse momento da tomada da decisão que as mudanças, as transformações começam a existir. Mas existem aquelas mudanças também que você pode se questionar. Mas eu não queria que nada mudasse, as coisas simplesmente aconteceram, eu não tomei nenhuma decisão, eu não fiz nenhuma escolha, mas as coisas começaram a mudar. Será? Eu te pergunto agora, eu te convoco aí a perguntar para você mesmo, será que realmente você não tomou uma decisão sem perceber? Sem sequer entender, porque nada, exatamente nada na vida do ser humano se transforma sem que ele tenha antes tomado uma decisão. Você entendeu? Que nada muda na vida de uma pessoa sem que antes ela tenha tomado uma decisão. E nós tomamos decisões inconscientes o tempo todo. Você toma decisão inconsciente quando você tem uma intenção, quando as intenções estão acontecendo dentro de você. Você ainda não manifestou nada verbalmente, você ainda não declarou nada, talvez você ainda não tenha nem sequer entendido nada, mas a intenção já está aqui. E você sabia que só a intenção já basta para um movimento de mudanças, de transformação na sua vida? Pois é. E quando a intenção ainda ela surge
com aspectos das suas emoções. Quando existe sim a intenção e as suas emoções também acompanham. Seus sentimentos também acompanham. Aquela vontade, aquele desejo, sabe? Aquele intento de algo que você almeja, quer. Isso se soma, então aquilo que vem do teu coração, que são essas emoções, esses sentimentos, formam um campo magnético. Esse campo magnético vai somar ao seu campo elétrico, que é o da sua mente, onde estão as intenções. Então, olha só que interessante. Então, começa a existir aí uma comunicação mente e emoção. Já tem ali um potencial que você não faz ideia da carga de força, de poder que isso tem para direcionar as coisas na sua vida para uma mudança acontecer. Então, bastou sentir, bastou ter a intenção, pronto, isso já causa um movimento para colapsar as mudanças, e aí você entra no arquétipo de Plutão. As coisas começam a ficar movimentadas na sua vida, você nem sabe por que as mudanças começam a surgir. Você nem entende por que você é demitido daquele emprego que você passou anos ali. E aí você se sente até mal, porque pensa, nossa, eu não queria isso. Não foi pela minha vontade. Será que não foi? Hum? Como é que estavam as suas emoções em relação a este emprego ao qual você foi demitido? Como é que estavam as suas intenções, os seus pensamentos a respeito deste emprego que você estava e que foi demitido? Já existia um campo ali agindo para que a mudança acontecesse. Eu não queria que aquele relacionamento terminasse. Eu não queria, eu tô sofrendo agora porque aquele relacionamento acabou, eu tô me sentindo péssimo. Será que você realmente não queria? Como é que estavam as suas emoções? O que estava acontecendo antes? Quantas vezes você não se questionou, você não se perguntou, e se eu saísse dessa relação? Como é que seria se a gente terminasse? Como que eu me sentiria se eu estivesse livre de tudo isso? Quantas vezes você não se questionou, você não pensou, você não sentiu assim? Isso tudo já é um campo de direcionamento para mudanças acontecerem. É inconsciente, mas a força estava ali. Então, as mudanças começam a acontecer. Drica, quer dizer então que tudo que muda na minha vida, assim, repentinamente, eu preciso me conformar com isso? A questão não é nem se conformar, a questão é compreender e permitir, porque se o movimento ocorreu, você precisa ter a consciência de que algo em você buscou por aquilo. Ou seja, emoção, intenção ou até mesmo uma decisão, que não muito clara, mas que emanou de você. E toda mudança, ela é positiva. Toda mudança nos transporta para uma outra realidade. Pensa aí na sua vida. Coisas que mudaram, ou mudaram porque foram planejadas, ou mudaram porque aconteceram de repente, você teve que se virar na desordem da coisa. Pensa aí se tudo isso que mudou não te levou para um caminho novo, se você não realizou coisas novas e diferentes, se você não passou a partir disso viver uma nova realidade. São oportunidades. Todo fim traz em si uma chave para abrir a porta da oportunidade. Aquela mesma chave que você fechou uma história serve para você abrir uma próxima história. Nós, na verdade, nunca conseguimos começar algo novo com as nossas garras ainda fincadas no passado.
Você não consegue ser uma nova versão de você mesmo se você ainda está aprisionado à versão antiga. E a sua versão nova, ela pode ser tão melhor, ela pode ser tão plena, ela pode ser tão cheia de novas qualidades de você mesmo que você nem faz ideia que tenha, ou que você até faz, mas que nunca se trabalhou nisso, que nunca se permitiu, que nunca se deu a chance de desenvolver essas outras áreas em você, mas que estão ali latentes, como sementes prontas para germinar. Então, aproveitar o furacão plutoniano das grandes mudanças é a melhor coisa a se fazer. Eu já passei por esse processo plutoniano muitas vezes na minha vida. Morte e renascimento, morte e renascimento. Eu tenho certeza que eu ainda vou passar por muitas outras, porque ninguém vive de verdade se não passar por isso. Ninguém vive de verdade, ninguém experimenta emoções, ninguém experimenta novas sensações, ninguém sente adrenalina, ninguém sente tristeza, ninguém sente grandes surpresas se não passar por essa fase plutoniana na vida. Ela é extremamente necessária para nos manter vivos, é extremamente necessária para fazer com que haja produção de hormônios no nosso corpo. É extremamente necessária para a nossa mente, porque toda vez que nós passamos por um processo desse plutoniano, nós estamos enfrentando desafios. A partir desses desafios, cada novo passo, cada nova jornada você vai lá e se joga e se atira, ou que você de repente tem que se virar nela porque não tem outro caminho, cada novo processo vai criando novas conexões neurais. Isso se chama neuroplasticidade. Quanto mais você aprende, quanto mais novidades, quanto mais processos de desafios e transformações, mais o teu cérebro aprende, mais informações chegam e essas informações precisam de lugares para serem armazenadas. O seu cérebro se expande. São novas portas que vão se abrindo dentro da tua mente para caber mais informações sobre você, sobre a sua jornada, sobre quem você é de verdade. Passar por esses processos é o que torna você melhor a cada dia. E esse é o processo que eu levo as pessoas no meu trabalho com a jornada da alma. A jornada da alma é o meu processo terapêutico de reorganização mental e emocional, onde eu seguro na mão da pessoa e a levo para uma jornada de travessia plutoniana, porque sim, essa pessoa precisa passar pelas grandes transformações, precisa passar pelos desafios, precisa ter força e ter coragem. A força e a coragem, ela só nasce quando nós entramos no desafio. Ela não vem antes. A coragem não chega antes do desafio. A coragem chega durante. São logo nos primeiros passos do desafio que a coragem vem. Muitas pessoas dizem: "Nossa, eu preciso ter coragem para começar algo". Não, você não precisa ter coragem para começar algo. Você precisa começar para a coragem chegar. É assim que acontece. E a coragem chega no cérebro quando a adrenalina começa a ser produzida, quando você começa a produzir ali também no teu cérebro neurotransmissores que vão te ajudar no foco, que vão te ajudar no discernimento, que vão ativar áreas do seu cérebro relacionadas ao seu poder de escolha, sua tomada de decisão. Toda vez que você se coloca em um desafio, todo o teu corpo entra no desafio junto com você. Você começa a produzir hormônios que vão trazer para você estado de alerta. Todos os seus sentidos ficam ligados. Te dá força muscular. A sua corrente sanguínea ela começa a circular de uma forma mais rápida para nutrir mais todos os seus órgãos, para ajudar na sua respiração que fica mais ofegante. Quando você entra no desafio, o seu corpo todo te prepara para isso. E quando você vai e começa, é aí que a coragem chega. É assim que a coragem vem.
Ela não vem antes, ela vem durante. Entendeu? Então não espere ter coragem para começar algo, simplesmente comece e você vai se sentir corajoso. Esse é o grande segredo do movimento da vida. Essa semana eu fui fazer uma palestra para uma empresa. Os colaboradores da empresa que estavam lá assistindo, eles todos tensos, com muita ansiedade. Era uma coisa assim que eles tinham que trabalhar com metas e metas e cumprir metas, né? E eu já comecei logo brincando com eles, tirando um pouco eles daquele estado, né, de tensão. Coloquei uma música, eles já foram se soltando e tal. Aí a primeira pergunta que eu fiz para eles foi a seguinte: me diz aí, quem aqui já passou por um processo, por um grande desafio, sentia muito medo, mas passou por esse desafio, foi lá, se superou e saiu cheio de si, orgulhoso de ter conquistado? Quem aqui fez isso? Várias pessoas lá levantaram a mãozinha. Porque é justamente isso. É justamente isso. É enfrentar o desafio, não importa, não importa. Se você está com medo, se a garganta travou, se você está suando frio, não importa se a sua mente começa a querer te enganar, dizendo para você, você não vai conseguir isso, não vai dar certo, vai dar tudo errado, vão rir de você, não importa, você vai. E a partir do primeiro momento, primeiro obstáculo, superou, o segundo, foi para o terceiro, pronto, dominou a coisa e tudo começou a se desenrolar, a se desenvolver. E é isso que eu levo para as empresas também, para ajudar nesse espírito de equipe, colaborativo, para trabalhar com as pessoas mais desse potencial de passar pelas grandes mudanças, de passar pelas transformações e entender que o desafio é bom, o desafio é positivo, o desafio é que te lança, é o desafio que faz com que você se encontre mais consigo mesmo. As minhas palestras, você também pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp ou pelo meu Instagram. Levar palestra para sua empresa motivadora, onde as pessoas entendem um pouco mais o poder da música como um caminho para liberar emoções e para promover neurotransmissores que vão ajudar as pessoas a se engajar, a ter mais coragem, a ter mais disposição e conexão em equipe também. Pois é, esse é o arquétipo de Plutão, que nos coloca nesse processo dos grandes movimentos, das grandes mudanças, mas que quando nós entendemos que esse movimento, quando ele acontece, é sempre por uma escolha nossa, mesmo que inconsciente, então você se joga. Nada vem por acaso. Todas as coisas que acontecem na sua vida, elas surgem porque você criou esse caminho. Pelas suas emoções, pelas suas intenções ou pelas suas decisões. O importante é sempre se encher de disposição, mesmo sem coragem, mas dar o primeiro passo, porque aí as coisas continuam e você se torna o herói da sua jornada. E se você quer sentir o poder da música, entender melhor como é que isso funciona em você, na sua mente, no seu corpo, vem participar do meu evento no dia 26 de junho. 26 de junho, já tá aí, tá chegando. Vem participar, é no Zoom, ainda temos vagas, últimas vagas, então corre, o link tá aqui para você ir lá garantir a sua vaga e vir participar do nosso evento, onde você vai sentir a música mexendo com você e sentir realmente este poder para enfrentar os seus desafios. Fica agora com o nosso momento Chocolate para a Mente e a gente se vê aqui na próxima quinta-feira às 21h. Espero por você. Ouça esse som, respire profundamente e tente relaxar. Feche os olhos
e visualize a presença de um mestre. O mestre então toca suavemente seu rosto e, sem palavras, ele te mostra um pequeno caminho de luz que começa exatamente onde você está. Esse caminho representa seus primeiros passos, simples, possíveis, reais. Veja esses passos se formando diante de você. O primeiro passo é claro, o segundo é natural e o terceiro é inevitável. Respire fundo e permita que essa visão se instale dentro do seu coração. Agora o mestre coloca as mãos sobre as suas e você sente uma energia muito boa, uma mistura de coragem, segurança e direção. Ele transmite a você a certeza silenciosa de que você pode, você sabe, você consegue, você está pronto. Sinta esse sentimento se espalhar pelo seu peito, como um fogo suave, como um farol interno que nunca se apaga. A montanha permanece, o mestre permanece. Este lugar sempre estará aqui para você voltar. Respire fundo. Traga essa clareza para o corpo. Traga essa segurança para o agora. Traga essa visão para os próximos dias. E quando estiver pronto, abra os olhos devagar. Você voltou, mas voltou diferente. Voltou com o primeiro passo dentro de você.